A paz do Senhor Jesus para todos vocês, irmãos. O Senhor me tocou aqui em mais uma palavra e eu vim trazer esta palavra para vocês, certo? O Senhor me deu uma palavra semelhante, para me estar pregando há pouco tempo atrás. Estava ali no livro de Ezequiel, no capítulo 33, onde falava sobre o Atalaia conversando com o povo de Deus, a mandado de Deus, irmãos, para que o povo viesse se arrepender. E hoje, irmãos, o Senhor traz uma palavra que tem uma semelhança, uma confirmação, e ela está no livro, irmãos, de Jeremias, no capítulo 18. Se todos vocês estão com as suas Bíblias em mãos, como em todos os vídeos, ou na maioria deles, eu costumo lembrar que a importância de você ter a sua Bíblia para você acompanhar a leitura do texto, se você tem condição de fazer a leitura, é muito importante, irmão, para que você venha então a estar confirmando as palavras que está sendo dirigida para você, já que, como eu disse em alguns vídeos, tem muitas pessoas por aí, irmão, que elas afirmam com certeza absoluta, irmão, com um rosto firme, com um tom de voz firme, que está escrito algo na Bíblia. Então você fala para aquela pessoa, fala, olha, isso aí não está escrito na Bíblia, porque eu já li a Bíblia inteira. E aquela pessoa então, ela fala, eu acho que eu li isso, foi em algum outro lugar, E começa a voltar para trás ali, a desmentir a história, certo? Então tem muitas pessoas por aí que afirmam que leu algo que não está escrito aqui na Bíblia, certo? Portanto, se todos vocês que estão aí, ou a grande maioria, estão com as suas Bíblias em mãos, vamos fazer a leitura do texto bíblico e vamos refletir sobre a palavra conforme o Senhor trouxer aqui nesse momento. Meus irmãos, Jeremias, capítulo 18, diz assim: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que eles estavam fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer ele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos teus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a que eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhes faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações nós andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios: quem ouviu tal coisa? Coisa mal, horrenda, fez a Virgem de Israel. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por um roxo do campo? Ou deixar-se-ão as águas estranhas frias e correntes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimado incensa vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas.
afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétuo. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a sua cabeça. Como com vento oriental, os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas, e não o rosto, no dia da sua perdição. Então disseram: Vinde, e maquinemos projeto contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei dos sacerdotes, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á o mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compadeci na tua presença, para falar por seu bem, para desviar deles a indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam as suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e os seus maridos sejam feridos de morte, e os seus mancebos feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes os seus conselhos contra mim, para matar-me. Não perdoas a sua maldade, nem apagues os seus pecados diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da sua ira. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui tem uma palavra aqui, né? No livro de Jeremias, onde fala sobre o significado do homem na presença de Deus, né, irmãos? O Senhor fala ali que o homem, ele consegue pegar um pouco de barro ali na terra, jogar uma água e modelar um objeto, né, irmão? Fazer para ele algum tipo de objeto. Tem pessoas que faz panela de barro, tem pessoas que faz os bonequinhos de barro, né? Coloca na estante. E se ele estiver fazendo algum modelinho daquele objeto ali, né? E aquele barro quebrar, né? Na hora que ele estiver fazendo, tem pessoas que faz tijolo de casa e tudo, e às vezes algum vai ali e quebra, né? Na hora que aquilo está sendo feito. Então o Senhor fala que o homem amassa aquele barro de novo e reutiliza ele, né? E refaz um novo objeto com aquele barro, certo? E o Senhor disse, irmão, na palavra dele aqui, que nós, o povo, os homens da terra, né? As mulheres, as crianças, nós somos como barro, né? Os idosos, somos como barro na mão do Senhor, certo? O que significa isso, irmão? Significa que nós devemos nos deixar ser modelado de novo, né? Porque às vezes nós desviamos do caminho do Senhor, muitos de vocês nem conheceu a palavra de Deus e muitos de vocês aprenderam coisas na vida, né, que não era do caminho de Cristo, irmão, não tinha a ver com os planos de Deus para a sua vida, né? E algumas pessoas, irmão, o Senhor permite de passar por certa situação, já pensando lá no futuro, né? Eu sei que é um pouco difícil falar sobre esse assunto, irmão, mas tem coisa que o Senhor permite nós passar na vida para um dia nós não ser soberbo, né? Porque às vezes um dia Deus tem um ministério para você e quando você for pregar, quando você for explicar para alguém, você vai falar, eu já passei por isso, então eu vou pegar leve, eu vou ser misericordioso, porque só, irmão, quem sente na pele as dores, né, que o mundo causa é que tem capacidade, irmão, na maioria das vezes, né, tem, salvo algumas pessoas também, né, que tem já um coração, irmãos, um coração mole, né, irmãos, um coração mais prudente para não acusar o próximo, né? Mas a maioria, né, irmãos, a grande maioria das pessoas julga muita situação que não conhece, porque nunca passou por aquilo, certo? Mas quem passa uma situação, ele julga menos, né? Ele está mais preparado para entender o próximo.
E aqui o Senhor fala, irmãos, que nós somos como o barro na mão desse oleiro, né? Que nós pode ser transformado, que nós às vezes nós fomos criados de uma forma e aprendeu coisas na nossa vida, inclusive até o nosso sotaque, né? Porque há um tempo atrás, irmãos, né, até hoje, às vezes escapa alguma palavra da minha boca, né? Mas há um tempo atrás eu falava algumas gírias, eu falava, né, palavras que eram desagradáveis ali a Deus, né, e não era um bom exemplo. E o Senhor, ele pode vir a estar modificando isso em você se você aceitar, certo? O Senhor tira o sotaque, irmãos. O Senhor tira o sotaque, o Senhor muda a sua vestimenta, se você permitir. O Senhor muda completamente o seu comportamento, né? Não é tempo de falar sobre isso aqui, irmão, mas se o Senhor um dia me der uma oportunidade, eu falo com os irmãos, né, para os irmãos saberem que realmente eu passei por essa situação, né? Mas não é o tempo aqui agora. Irmãos, e sendo assim, o Senhor falou para eles ali, ó, vocês foram criados de uma certa forma, né? Essa é a palavra que o Senhor está trazendo para nós aqui agora. Você foi criado de uma certa forma, você aprendeu a viver se comportando, né, de acordo com o ambiente que você foi criado. Ou então você foi para uma escola ou em algum outro lugar e conheceu pessoas que, né, de certa forma te induziu a agir de um determinado comportamento. Mas é um comportamento, às vezes, que não agrada o Senhor, como eu disse num vídeo meu, que quem tiver oportunidade para assistir pode assistir, irmãos, que quando o Senhor me arrebata, tinha um rapaz lá em cima que ele falava muita gira, né? Eu vi no dia do meu arrebatamento um homem que Jesus perguntou para ele assim, ó, por que você está agindo assim na terra, né? E ele respondeu para o Senhor falando muito gíria. Ah, eu fiz assim mesmo, porque o Senhor sabe como é, porque é desse jeito, né? É o que deu para fazer lá mesmo, e é nós que tá. Aí começou, irmãos, né? Com esse sotaque de gíria, né? Falar com o Senhor. E o Senhor, então, não se agradou, né, do comportamento dele. O Senhor mandou que ele passasse para o lado esquerdo da fila e disse que ele era um dos que não ia entrar no reino dos céus, certo? Então, irmãos, a gente deve sim procurar a melhorar, né, mudar o nosso comportamento, nosso vocabulário, para que nós possamos honrar a Deus com as nossas palavras, certo? E, irmãos, o Senhor está falando aqui, através dessa palavra, né? Vós sois como barro na mão do oleiro. Quer dizer o que, irmão? Vós também, se permitir, pode ser transformado. O Senhor pode tocar em você, mexer aqui, mexer ali e refazer um homem novo, uma mulher nova, um jovem, um idoso novo, com um novo comportamento baseado na vontade de Cristo. Porque está escrito, Cristo é o modelo. Então, irmão, o Senhor não quer que você seja parecido nem com a atriz da televisão, nem com o jogador de futebol. O Senhor não quer que você seja parecido nem com o irmão que está pregando, nem com a irmã. O modelo é Cristo. É lógico. Se há algum irmão ou alguma irmã que tem um comportamento, né, semelhante ao comportamento de Cristo e ele está mais próximo de você ali, irmãos, você pode sim, né, estar utilizando ele como inspiração, mas lembrando que ele pode vir a cair ou se desviar e você se perder junto com ele. Portanto, fixa os seus olhos em Cristo. E onde você conhece a Cristo, irmão? Você conhece a Cristo através da palavra dele. Através da palavra que o Senhor vai te mostrar o caráter dele, como ele gostaria que você agisse na terra, né? E aqui, irmãos, nós temos uma palavra aqui que foi do profeta Jeremias. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, um pouco apertado de falar, né? Mas, irmão, tem que ser dito, né? A palavra do profeta, né, e do Antigo Testamento ali, a palavra dos profetas, de maneira nenhuma, ela pode ser aniquilada, né, irmão? Porque o Senhor não veio aniquilar as palavras dos profetas, mas ele veio cumprir a palavra. E Jesus, irmão, ele veio com um amor e uma inteligência e um carinho maior do que o dos profetas, certo? O Senhor veio com uma clareza maior do que a dos profetas, porque está escrito, né? João Batista mesmo foi um dos que confessou que aquele que estava vindo após ele, no caso Jesus Cristo, ele era tão santo
que João Batista não era digno de desatar as sandálias dele, certo? Tanto, irmão, que quando os discípulos falam para Jesus, Senhor, nós devemos orar para descer fogo em cima do povo, assim como Elias orou, Jesus fala para eles, olha, eu não vim para mandar fogo no povo, mas eu vim para trazer a salvação da alma para ele se arrepender. Portanto, irmãos, a misericórdia de Cristo, ela era maior do que a dos profetas, certo? Os profetas, às vezes, como homem, irmãos, eles profetizavam coisa dura para as pessoas, né? Mas, enfim, eram os melhores homens que tinha na terra até naquele presente momento. Então, o Senhor Jesus honrava as palavras dos profetas, sim, e fazia, né, muitas das vezes aquilo que os profetas anunciavam, irmão, né? Então, mas quando Jesus Cristo veio na terra, ele veio mostrando a verdadeira misericórdia, né? Até então foi usado os profetas, né, para anunciar o evangelho, mas eles não eram perfeitos, certo? Mas quando Jesus chegou então com perfeição, corrigindo algumas coisas, né, que tinha sido dita no Antigo Testamento, a qual não era ali a perfeita vontade de Deus. Era um rascunho do caminho bom, mas ainda não era o caminho perfeito. O caminho perfeito foi trilhado por Jesus Cristo, certo? Então, até que chega, né, irmão, o original, você está usando ali aquele, vamos falar uma palavra feia aqui, mas o falsificado, né, irmão? Às vezes você tem um tênis ali que é o falsificado, você batalha e compra o original um dia, certo? Então, às vezes você tem ali um rascunho, né, que você escreve algo ali no rascunho, depois você passa a limpo para o caderno, tudo bonitinho, né? Às vezes você faz um projeto no desenho, depois você passa ele para o projeto do papel, onde tudo fica organizado e bem claro. E ali você conserta alguns errinhos que você tinha feito no rascunho. O músico, quando vai fazer uma música, ele primeiro faz o rascunho da letra, depois ele faz a letra original ali também, e ali ele corrige algumas palavrinhas que estavam errado, né, irmãos? Então, assim, na nossa vida, e muitas vezes quando a gente tem que apresentar algo para as pessoas, você faz um rascunho primeiro, depois você faz o original. A não ser que você esteja aparecendo ao vivo, né, irmão? E é dessa forma. Então, assim, irmãos, os profetas que veio antes de Cristo, tudo que eles fizeram foi de total relevância para Deus. Deus confirmou eles como profeta. Eles tinham os errinhos dele. Davi, irmão, foi um homem confirmado por Deus, mas Davi errou, certo? Davi cometeu erros, mas era confirmado de Deus. Sansão era um homem confirmado de Deus, mas Sansão cometeu erros. Moisés foi um homem confirmado de Deus, mas Moisés cometeu erros. Agora, Jesus veio e foi perfeito os caminhos dele aos olhos de Deus. Portanto, o ministério de Cristo não aniquilou os profetas, mas porém corrigiu algumas coisas que estavam no Antigo Testamento, certo? Portanto, permanece essa palavra. Eu não vim aniquilar, mas eu vim cumprir. Agora, cumprir, né, algo implica também, né, acrescenta também ter que corrigir alguma coisa. Semelhante, né, irmãos? O professor vai lá e pede para os alunos fazer uma apresentação numa escola. E fala assim para eles, assim, ó, vocês vão ter que apresentar o tema, né? E aqueles alunos vão ali e explicam, né, para aquela multidão de pessoas uma determinada história, certo? Mas fica um errinho aqui, outro errinho ali, porque eles ainda são alunos, estão aprendendo, né? Podem falhar. Mas depois vem o professor, né, e explica com clareza para os alunos o que realmente aquele texto estava querendo dizer, certo? Explica para aquela multidão, e aquela multidão ali também vem a ter o perfeito entendimento do que os alunos queriam dizer, certo? No caso, os profetas eram os alunos de Cristo, e Cristo veio sendo o professor, o Todo-Poderoso. Ok, irmãos? Então, nessa parte aí, certo? Eu espero que tenha ficado claro para os irmãos. E prossigamos aqui, irmãos. A gente, às vezes, o Senhor toma, né, a gente para explicar alguma coisa, se desvia um pouquinho dali, mas o Senhor sabe tudo que ele faz, certo? Mas voltando aqui para o texto bíblico, irmãos, e confirmando a passagem que a gente tinha lido no livro de Ezequiel, né, no livro 33, onde o Senhor fala sobre correção. Aqui também, irmão, fala dessa parte, né, onde diz assim, ó, e no momento em que eu falar de uma gente e de um reino
para edificar e para plantar. Se ela fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que ia fazer. Então o Senhor, às vezes, ele faz promessas na nossa vida, irmãos, mas durante aquele período ali que ele faz a promessa para nós às vezes nos rebela, né, irmão? Nós vamos ao caminho contrário da promessa, né? Porque o Senhor está falando para você assim, ó, eu tenho uma festa para você, eu tenho uma festa para você participar, né? Então faz o seguinte, meu servo, compra uma roupa elegante para você ir na festa, né? E você então deveria trabalhar bonitinho e ir juntando dinheiro para comprar roupa para participar da festa, que essa é uma festa muito importante, tinha que estar bem vestido, né? Mas você vai lá, se rebela contra o Senhor, não trabalha, não compra roupa, chega no dia da festa, irmão, você tá lá com uma roupa rasgada, né? E todo feio, e o Senhor fala para você, meu servo, você não pode me representar naquele lugar, porque você tá, né, com a roupa toda rasgada e tudo. O que dirão eles, né, do seu Deus, quando vir você, né, todo mal vestido, maltrapilho? Isso aqui, irmão, quem está dando exemplo sou eu, exemplo de homem. Isso não está escrito na Bíblia, né, com essas perfeitas palavras. Apesar que tem um texto, irmão, que está escrito dessa forma assim, né? Que um certo rei preparou uma festa onde que tinha que estar ali com as vestes brancas, né? E veste limpa. E o povo que foi convidado não quis ir naquela festa, certo? Mas em um determinado momento, aquele rei se indignou porque ninguém que foi convidado quis ir na festa. E ele mandou chamar todo mundo que estava, né, na rua, em qualquer lugar. Mas chamando aquelas pessoas ali, no dia da festa, eles vieram de qualquer jeito, também não deu tanta atenção para a festa do rei e veio do jeito que ele estava mesmo. Chegando na festa, o rei não se agradou do jeito que ele estava vestido, mandou retirar ele das festas, certo? Mandou tirar aquele povo mal vestido da festa. Então é semelhante essa passagem aí, que eu estou tentando aqui explicar para os irmãos, né, sobre a palavra de Deus, né, irmãos, que diz assim, que se o homem estiver andando no caminho reto, fizer mal aos olhos de Deus, Deus então, ele vai, irmãos, se posicionar contra aquele homem para que ele venha a se arrepender, certo? E ele se arrependendo, o Senhor também vai ter misericórdia dele. Mas aqui embaixo está escrito, irmão, dessa parte que eu estou falando para a gente não endurecer o coração na presença de Deus, que é onde está escrito assim, ó. Mas eles dizem, não há esperança, porque após a nossa própria imaginação nós andaremos, né? Os homens, às vezes, nós, meus irmãos, nós falamos assim, ah, não, esse caminho está difícil demais, para mim eu não vou dar conta, não vai dar certo. E a gente vai e começa a querer andar pelo nosso próprio caminho, a gente começa a querer levar o evangelho de Cristo do jeito que nós achamos melhor. E aí você começa a seguir um modelo contrário à vontade de Cristo, né? Você começa a querer andar segundo a sua própria consciência e não a consciência de Cristo, né? E a palavra diz que o modelo é Cristo, não é os homens. Portanto, irmão, aonde que a gente sabe se a gente está desviando do caminho, né, proposto por Deus? É lendo a palavra do Senhor, né? Não é você mirando no pastor, nem no irmão, nem na irmã. Devemos ouvir a voz dessas pessoas, porque foram colocados, né, de frente a uma igreja para trazer a palavra de Deus. Sim, devemos ouvir, mas devemos sempre estar ali, né, também buscando a leitura da palavra bíblica, porque, irmãos, tem muitos lobos no meio das ovelhas, tem muitos homens mal que estão inseridos no meio do povo de Deus, que se você acompanhar aquele homem ali, esquecer da palavra, quando você vê, você já se desviou e já se perdeu, certo? Na maioria das vezes, irmãos, nós não estamos buscando em uma igreja, nós não estamos buscando, irmãos, o aprendizado, certo? Nós estamos buscando a confirmação do bem, ok? Todo aquele que ama a Deus, ele busca uma confirmação, né? Às vezes, irmão, o Espírito Santo já tocou no seu coração, você já sabe do caminho, mas às vezes você não segue porque você se sente só, você não acredita mais em ninguém, você não confia mais em ninguém, mas a palavra está ali em você, e você às vezes fica esperando, né, encontrar algum irmão que fala reto, que fala a verdade, para você falar, agora graças a Deus encontrei alguém
que está firme, que fala a verdade, eu vou acompanhar também, né? Na maioria das vezes, em muitos casos, a pessoa já tem a consciência da verdade, ele só está esperando encontrar alguém que confirma o caminho para ele ir, certo? E aí, irmão, é onde você erra de estar confirmando o seu caminho inspirado em homens, né? Você tem que confirmar seu caminho na leitura bíblica da palavra, de joelho no chão, buscando principalmente a conhecer Cristo pessoalmente, porque o Deus que eu sirvo, ele visita pessoalmente para falar com o homem, né? É para aquele que crê, irmão, certo? Então você que está ouvindo a minha palavra agora, não é para você, não é para aquele que julga, é para aquele que põe o joelho no chão e abaixa a cabeça e pergunta se o Senhor está aí. Por favor, por misericórdia, se for da sua vontade, venha ao meu encontro, porque eu gostaria de te conhecer, certo? E o Senhor Deus, ele é misericordioso, ele vai tomar caminho para te mostrar que ele é e que ele está e que ele faz acontecer. E que ele vem ao teu encontro sim. Entendeu, irmão? Portanto, eu vou encerrar essa palavra aqui, meus irmãos, né, falando sobre o vaso do oleiro e a impenitência do povo, que significa deixai ser moldado pelo Senhor, deixa o Senhor te transformar. E quanto à impenitência do povo, que é o segundo título da palavra aqui, é onde está escrito, não endureçais o vosso coração quando ouvir a voz do Senhor. É assim que o Senhor pede, não endureça o teu coração quando ouvir a minha voz, porque o Senhor te ama. Irmão. Às vezes, irmão, o mais difícil é assim, ó, até eu estou esforçando para mudar nisso aqui, porque o Jesus que eu conheci, irmão, o Cristo que eu conheci, ele é diferente, irmão. Ele é diferente do meu semblante, né, que eu estou no momento. Ele é diferente, irmãos, às vezes da leitura que a gente coloca aqui. Jesus que eu conheci, ele é alegre, ele é misericordioso, ele é cheio de alegria, irmãos, né? Mas eu passei por situações aí na minha vida onde tirou um pouco, irmão, do meu sorriso, né? A prova foi apertada, mas em nome do Senhor Jesus Cristo vai voltar, né? E a cada dia mais eu vou estar aqui em paz com Deus. Mas o Jesus que eu vim trazer para você hoje ainda não é o Jesus que está na minha aparência, irmão. O Senhor que eu estou pregando para você aqui, Deus é amor. Irmão, Deus é amor de um tanto, mas de um tanto. Eu louvo e glorifico a Deus, porque a minha prova ela foi um pouquinho apertada, irmão. Mas em compensação, eu estou aqui hoje na presença do Senhor, pregando uma palavra. Deus me trouxe a vida de volta. O Senhor me livrou da morte. Irmãos, a minha aparência, às vezes, assim, irmão, séria e tudo, não é por causa do Senhor Jesus, né? Mas sim por causa da afronta dos meus inimigos, às vezes, que foi grande. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus me trouxe a vida de volta. Jesus, ele me guardou, irmão, do dia da angústia, da hora da morte. Então eu quero encerrar aqui esse vídeo, né, com um salmo que o Senhor está me trazendo à mente aqui agora. E espero em Jesus Cristo que o Senhor me dê condição aqui de anunciar esse salmo para vocês, que é o Salmo 91, irmãos, que é o Senhor, né, guarda o seu povo. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas eu estarei seguro, porque a tua verdade é escudo e broquel. Não temerei espanto noturno, nem setas que voem de dia, nem peste que caminhe na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão do teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Altíssimo é o seu refúgio, grandíssima é a tua habitação. Mal nenhum te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Pisarás o leão e a áspide, e calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Ora, porque tão engrandecidamente você me amou, assim também eu te livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque você conheceu o meu nome.
Você me invocará e eu te responderei. Estarei com você na angústia, livrar-te-ei, dar-lhe-ei abundância de dias e vou te mostrar a minha salvação. Amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, esse é um salmo, né, importantíssimo na minha vida. Assim como ele, irmão, tem outros salmos que numa próxima oportunidade eu vou estar trazendo aqui para os irmãos, né, onde o Senhor, ele nos fortalece no dia da nossa angústia, né, irmãos? Esse foi um salmo que eu gravei, louvado seja Deus pela misericórdia de Cristo, porque ele esteve comigo durante os dias da minha batalha, certo? Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade, irmãos. Num próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo, se o Senhor permitir, eu trago mais explicações a respeito dessas partes, irmãos, para ficar mais claro para os irmãos, né, sobre a misericórdia, a correção, né, e o renovo de Cristo. Que a paz do Senhor Jesus permaneça em todos vós para sempre. Amém. Deus seja louvado.